Macaé é um município no estado do Rio de Janeiro que fica na região norte fluminense. Carinhosamente apelidada de Princesinha do Atlântico pelos seus 23 quilômetros de litoral, Macaé tem uma área total de 1.216 quilômetros quadrados, correspondentes a 12,5% da área da região norte fluminense. O município é dividido em 6 distritos: Sede, Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade e Sana. Descoberta ao acaso e sem importância econômica ou social, Macaé começou a ser povoada no século XVII, a pedido do governador-geral do Brasil, para evitar os contrabandistas que cobiçavam o pau-brasil. O início da colonização aconteceu com a chegada de 200 índios tamoios na cidade. Aos poucos, atraídos pela beleza primitiva da paisagem, dominada pelo fantástico Pico do Frade e por imensas praias e lagoas, os forasteiros começaram a ocupar Macaé e a extrair as riquezas que a rica terra produzia: o pau-brasil, o gado e, futuramente, o petróleo, o ouro negro, que substituiria o ouro branco da cana-de-açúcar, até então a maior riqueza de todo aquele pedaço do território fluminense. Até o final do século XVII, Macaé não era nem vila, e assim ficava refém das autoridades convocadas por outra região, em Cabo Frio, para administrar a sua vida econômica e social. No século XIX, apesar de quase 200 anos de colonização, o município ainda não tinha se desenvolvido devido à falta de autonomia administrativa que foi concedida apenas em 29 de julho de 1813, quando o príncipe regente Dom João VI elevou o povoado à categoria de Vila de São João de Macaé, mesmo sem ter sido freguesia anteriormente. Esta decisão contrariou as práticas administrativas coloniais e representou a conquista de um novo estatuto político. Em 1814 foi estabelecida a Câmara Municipal, que assumiu a administração política da vila. Apenas 33 anos depois, em 15 de abril de 1846, a Lei Providencial número 364 transforma a vila de São João de Macaé em cidade. Neste período, as principais fontes de economia da cidade de Macaé eram as lavouras de cana-de-açúcar, laranja, tomate, café, mandioca, banana, feijão, batata doce, milho, arroz e abacaxi. A pecuária e a atividade pesqueira também foram bastante desenvolvidas e importantes para o município. No início da década de 1970, Macaé vive um novo momento econômico a partir da descoberta do petróleo na Bacia de Campos, plataforma continental brasileira. Esse fenômeno trouxe um grande impulso à economia local, sendo foco de interesse da Petrobras, que se instalou no município, fazendo de Macaé uma das cidades que mais contribuem na geração de riquezas do estado do Rio de Janeiro. Desta forma, Macaé se impulsiona internacionalmente e faz com que o Brasil consiga se tornar independente na questão do consumo de combustíveis e o coloca como um dos mais avançados na tecnologia de prospecção em águas profundas, e a cidade se transforma na principal responsável pela extração de petróleo no país. A cidade passou por um boom industrial no setor petrolífero, principalmente a partir da quebra do monopólio do petróleo no segmento EIP, pela Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997. Esta expansão culminou no crescimento demográfico da cidade, fazendo a população chegar a 217.951 habitantes, segundo os dados do IBGE 2012. O produto interno bruto per capita ultrapassa os R$ 50 mil,
Por conta deste cenário, 10% da sua população são de estrangeiros, além de receber a cada 2 anos a Feira Brasil Offshore, terceiro maior evento do setor no mundo. Apesar do nome Bacia de Campos, é em Macaé que se citam as instalações da Petrobras e as empresas do setor offshore, que até o ano de 2011 somavam em 276 indústrias. Da bacia são extraídos 80% do petróleo brasileiro e 47% da produção de gás natural do país. Motivo este que levou a mídia e especialistas a conferir a Macaé o título de Capital Nacional do Petróleo. Nos últimos 10 anos, Macaé cresceu economicamente 600%, o que revela uma constante evolução da cidade. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, em 2008, Macaé foi considerada a 9ª melhor cidade do Brasil para trabalhar. E segundo o Atlas do Mercado Brasileiro, foi avaliada como a cidade mais dinâmica do estado do Rio de Janeiro e a 2ª do país. Os critérios da pesquisa dos municípios compreendem investimentos sociais em saúde, educação, habitação, ciência e tecnologia e a capacidade de compra. Macaé faz divisa ao norte com Carapebus e Conceição de Macabu, ao sul com Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, ao oeste com Trajano de Moraes e Nova Friburgo e a leste com o Oceano Atlântico. A antiga Macaé, por Maria da Conceição Vilela Franco. Ocupação e povoamento. As primeiras tentativas de colonização desta área ocorreram por volta da segunda metade do século XVI, como forma de controlar o contrabando do pau-brasil. Ao incorporar a região ao seu projeto de colonização, a coroa portuguesa dava início à distribuição de seis-marias para as ordens religiosas e para particulares. O objetivo era, além de estabelecer núcleos populacionais que pudessem desbaratar os contatos travados entre os estrangeiros e os indígenas, conquistar os índios e torná-los súditos aliados da coroa. Devido a isso, e com base na análise da historiadora Maria Amantino, pode-se constatar que a ocupação da capitania da Paraíba do Sul entre os séculos XVI, XVII e XVIII se deu em meio a inúmeros conflitos em função do controle sobre as terras e as riquezas. Tensões que foram causadas pelo contrabando de madeira realizado pelos estrangeiros e também pela chamada hostilidade dos índios guarulhos e pelo mal-estar existente entre religiosos e colonos. Nos primórdios de sua história, Macaé integrou a capitania de São Tomé, mais tarde denominada de Capitania da Paraíba do Sul, cuja donataria fora concedida a Pero de Góes, quando, em torno do ano de 1548, desistiu da capitania. Temendo ataques dos índios goitacás, em 1619, seu filho Gil de Góes também renunciou à posse da capitania, que, no início do século XVII, foi requerida pelos 7 capitães. Nela instalaram currais e choupanas e, anos depois, lavoura da cana-de-açúcar, atividades que inaugurariam a ocupação colonial e o povoamento deste território. Em 1630, foi solicitada pelos padres da Companhia de Jesus a posse de uma sesmaria situada na região da Capitania da Paraíba do Sul, em terras localizadas entre os rios Macaé e Leripe, atual Rio das Ostras, as quais constituiriam futuramente parte do território macaense. Segundo Alberto Lamego, no século XVIII, os jesuítas criaram 2 engenhos para a lavoura de cana, um próximo à foz do rio Macaé, mais tarde denominado de Fazenda de Macaé ou de Santana, mais próximo ao litoral, e outro na Fazenda de Imboacica. O primeiro ficava em torno da Capela de Santana e o da Fazenda de Imboacica
também possuía um oratório delimitando as fazendas como estabelecimentos religiosos. Ao estudar o cotidiano dos homens que investiram na capitania da Paraíba do Sul, no século XVIII, Sheila de Castro Faria constatou que este período foi o momento em que a citada região passou da atividade pecuária e da cultura de alimentos, atividades destinadas ao abastecimento do mercado interno, para a exportação da cana-de-açúcar. A proliferação acelerada de engenhos no 700 e, como resultado disso, o crescimento demográfico da capitania aconteceu no contexto da decadência da produtividade do açúcar no recôncavo da Guanabara e da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que provocaram uma maior dinamização da região. Somando-se a isto, a expulsão dos jesuítas em 1759 também contribuiu para a transformação dos pastos em canaviais. O processo de constituição das freguesias em Macaé teve início com a criação da freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio do Macaé, em 1765. Esta freguesia servia de marco divisório entre as terras macaenses pertencentes à vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes e as que possuíam termo na cidade de Cabo Frio, e era a última freguesia da comarca, cabeça, da vila de São Salvador, por ficar ao norte do rio Macaé, onde terminava a mesma comarca. Projeção socioeconômica da região. Em 1785, os manuscritos de Manuel Martins do Couto Reis apresentam a freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio, Macaé, como a mais moderna, no sentido de mais recente, dos campos dos Goitacazes na época, com pouco número de habitantes que se encontravam dispersos e pobríssimos. Segundo Sheila de Castro Faria, nesse período, ela possuía 40 habitantes livres, 102 escravos, 2 engenhos, produzia somente 100 arrobas de açúcar por ano, uma pequena colheita de grãos e pouca criação de gado, distribuídos por 12 unidades agrícolas. 14 anos depois, os relatos sobre a região descrevem uma situação bastante diferente. Segundo o padre Francisco dos Santos Pinto, na visita pastoral que realizou em 1799, a freguesia possuía 5 fazendas, apesar de ter descrito apenas 4. A da Conceição dos Adoelas, localizada próximo ao Rio São Pedro, propriedade de Dona Josefa de Figueiredo. A do Morro do Onça, de Bernardo José Ferreira Rabelo, a do capitão Antônio José Lopes de Araújo e a de Manuel José da Costa Martins Gil. Segundo ele, todas possuíam oratório de licença do bispo, considerados decentes e separados do uso doméstico, com exceção o da fazenda de Martins Gil, que foi interditado pela indecência em que estava. Consultando o livro de registros de óbitos da freguesia de Nossa Senhora das Neves, referente ao período entre 1798 e 1807, pôde-se constatar outras 2 fazendas nos anos de 1798 e 1799, tais como a da Atalaia, de Manuel Ferreira Maia, e a do Frade. Os indícios do crescimento da freguesia são confirmados por Sheila de Castro Faria. Ao analisar a atraente entrada de homens e capitais em toda a capitania da Paraíba do Sul durante o século XVIII e tendo como base os dados de Manuel Martins do Couto Reis, referentes aos mapeamentos da região para os anos de 1885 e 1799, ela afirma que Neves teve um aumento populacional excepcional e que 14 anos depois, em 1799, sua situação havia se transformado radicalmente. De 40 habitantes passou a ter 1.691
e de 102 cativos aumentou para 3.640. Outros dados significativos deste crescimento foi o aumento da população identificada por Couto Reis como branca, que saltou de 43% em 1785 para 63% em 1799, indicando o surpreendente aumento do número de proprietários na freguesia, criando a demanda pelos oratórios particulares citados na visita pastoral deste ano de 1799, a exemplo do caso de Antônio José Lopes de Araújo e sua mulher. Segundo Ana Lúcia Nunes Penha, no final do século XVIII, Neves despontava como área de atração populacional devido às convenientes condições à expansão das lavouras de alimentos, fazendo parte do circuito de produção para o abastecimento do mercado interno. Através do porto de Imbetiba ou de Macaé, eram escoadas as produções de açúcar e demais alimentos de campos dos Goitacazes e do território macaense. Citando dados de João Fragoso, Penha afirma que, somente em 1791, 12 embarcações contendo açúcar, originadas de Macaé, entraram no porto do Rio de Janeiro. Entretanto, quando a região de Macaé foi transformada em vila, em 1813, a freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita não foi cogitada para a sede da nova circunscrição colonial que, provisoriamente, foi instalada na Capela de Santana. Situada no topo do Morro de Santana, bem mais próxima do litoral do que a igreja de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, a capela da mesma invocação era originária da ocupação jesuítica na região macaense desde cerca de 1630, servindo como sede da mencionada Fazenda de Macaé, a partir do século XVIII. No processo de sequestro dos bens dos jesuítas na região, em decorrência da expulsão da ordem, as terras da fazenda foram arrematadas, em 1776, por Gonçalo Marques de Oliveira, mestre caldeireiro que morava na Rua dos Pescadores, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Lamego, quando foi feito o sequestro da fazenda de Macaé, constava existir na igreja de Santana uma irmandade, pia batismal, sacrário, santos óleos e paramentos. No adro, em frente à mesma, havia um cemitério dos escravos. Do exposto, percebe-se que a Capela de Santana representava um núcleo de vivência do catolicismo na localidade, ainda que não se constituísse uma igreja paroquial. Talvez por esta representatividade, e é claro que com o objetivo de valorizar suas terras, Gonçalo Marques de Oliveira solicitou e obteve, em 13 de abril de 1778, o breve papal que declarava privilegiado para sempre o altar de Santana, o qual foi mandado cumprir por sentença e edistal no ano seguinte. Em decorrência de dívidas, em 1795, Gonçalo Oliveira vendeu metade da fazenda de Macaé para o capitão Bento José Ferreira Rabelo, morador em Campo dos Goitacazes, onde vivia de engenho de açúcar. Na composição dos bens vendidos estava incluída a Capela de Santana, onde se celebrava o santo sacrifício da missa, em cuja área também estavam localizados o adro e o dito cemitério. Em 1812, os herdeiros dos bens do capitão Bento José Ferreira Rabelo cederam a capela para ser elevada a curato e servir provisoriamente de matriz, do mesmo modo que o terreno em volta do templo foi cedido para servir de adro. A criação da vila de São João de Macaé. Durante um longo período de tempo, a região, que em 1813 passou a constituir o município de Macaé, esteve ligada à vila de Campos dos Goitacazes e à cidade de Cabo Frio. Neste ano, através do alvará de 29 de julho,
passou da condição de arraial para a de vila de São João de Macaé. Segundo Alberto Lamego, a criação da vila de São João de Macaé se relacionou à intenção de seus moradores em dissipar as inconveniências e vexames que sofriam por falta de pronta administração da justiça, pois quando dela necessitavam, uns eram obrigados a procurá-la na cidade de Cabo Frio e outros na vila de São Salvador, distanciadas 19 a 30 léguas, respectivamente. Esse fato é o que teria levado os seus moradores mais ilustres a efetuarem o pedido junto ao príncipe regente para a criação da vila de Macaé. Já nas memórias de José Carneiro da Silva, o Visconde de Araruama, a criação da vila teria sido influenciada pela proximidade do sargento-mor João Luís P. Viana, junto ao Dom João, e pelo seu interesse em valorizar as terras da antiga fazenda Macaé. Tendo em vista seu parentesco com a família Ferreira Rebelo, a proprietária das terras da antiga fazenda de Santana, o sargento-mor teria solicitado a fundação da vila e aquelas terras passariam a compor o núcleo urbano da cidade de Macaé. Em retribuição ao benefício, o nome escolhido para a nova vila foi uma forma de render homenagem ao príncipe regente Dom João. Diante disso, é relevante reafirmar que em Macaé a elevação à condição de vila precedeu a criação da freguesia na cidade, num episódio singular no processo que determinava a formação de novas vilas naquela época, como já afirmara Paulo Quinaus, o que talvez se explique pela ação do sargento-mor João Luís P. Viana junto ao príncipe regente. Mas, para além destes interesses privados, não se pode ignorar que tal promoção vinha responder ao crescimento econômico da região, como assinalamos anteriormente. Em sua passagem pela região de Macaé, em 1816, Saint-Hilaire descreveu a formação urbana da recém-criada vila como um núcleo que já apresentava um ar de vida raramente notado, situado na barra do rio Macaé, que dividia a vila em duas partes desiguais, a margem direita ou lado sul e a margem esquerda ou lado norte. Segundo Saint-Hilaire, a nova vila era vista como uma área de pouca significação, podendo ser comparada, senão, a uma pequena aldeia de França, e que a sua passagem para a cidade e sede de termo teria ocorrido em confiança do seu futuro desenvolvimento. Com relação à paisagem urbana macaense, o naturalista francês verificou um desenvolvimento crescente voltado para a margem direita do rio Macaé. Aí existiram 70 ou 80 casas com cobertura de cômodos, pequenas e baixas, localizadas separadamente uma das outras. No lado sul da cidade existiam numerosas casas comerciais e várias casas residenciais, todas bem cuidadas e bem conservadas, anunciando a boa abastança de seus proprietários. Existia ainda na margem direita de uma grande praça em formação, onde foi erguido o Marco da Justiça, que servia para classificar a cidade na ordem judiciária e administrativa. Este lado da vila estava localizado próximo à Capela de Santana. Segundo Ana Lúcia Nunes Ferreira, estas observações do viajante sinalizavam para o início da expansão do café na vila de Macaé e arredores, que se verificaria em fins da década de 1820, antecipando a maior proporção que a cultura cafeeira teria entre o final do século XIX e o início do século seguinte. Tal contexto aponta para a expansão econômica que, conjugada à igual expansão do sertão,
certamente contribuiu para a criação da vila. E um dado importante é que quando da formação do município de Macaé houve a incorporação da freguesia de Quissamã, até então pertencente a Campo dos Goitacazes, que agregou à nova vila importantes elementos da classe senhorial dedicados à produção açucareira. Desta produção agrícola, adviria a projeção econômica e política da futura nobreza macaense a partir de meados do século XIX, principalmente a que esteve em torno do primeiro Visconde de Araruama e seus descendentes, cujo poder e status confeririam à freguesia de Quissamã a proeminência sobre as demais freguesias do município de Macaé. O processo de urbanização da vila. A partir da segunda metade do século XIX, se deu um processo de expansão urbana da vila de São João de Macaé, planejado e projetado pelo engenheiro Henrique Luiz Niemeyer Belegardi. Segundo Paulo Quinaus, o projeto urbano de Belegardi apresentava 3 grandes ruas paralelas que acompanhavam o sentido da foz do rio, junto ao mar, e que cortava a área urbana de modo longitudinal. Estas 3 vias, a Rua da Praia, junto à foz do rio, a rua principal, chamada de Direita, e a Rua Formosa, que se dirigia ao interior, eram cortadas por ruas transversais, formando as ligações do mar ou do rio com o interior. O projeto se completava ainda com a criação de 2 praças colocadas nos extremos da área urbanizada, a Praça da Alegria, junto à Foz do Rio, e a Praça da Matriz. Ainda para Quinaus, o resultado da composição urbanística acima descrita formava uma imagem da cidade em quadras de espaço ordenado pela geometria, conferindo ao espaço urbano um sentido de regra, medida local da construção da ordem social em conformidade com a planta, apresentada pela equipe de Belegardi e que permite identificar a expansão urbana retratada por Quinaus. De certo modo, o advento do processo urbanístico macaense se deve aos desdobramentos do desenvolvimento econômico iniciado na primeira metade do século XIX. Desde o final do século XVIII, a economia macaense estava voltada para o comércio interno e a produção de alimentos. O adensamento demográfico da região foi impulsionado pela atração de população livre que buscava condições favoráveis à expansão das lavouras de alimentos. A agricultura cafeeira foi extremamente importante para a economia macaense durante todo o século XIX. Origem do nome. Quanto à origem do nome Macaé, há divergências. É possível encontrar narrativas que caracterizam a diversidade geográfica e natural e é atribuída ao Goitacá, um dos grupos nativos da região. O termo Miquié, que significa Rio dos Bagres. Contudo, estudos recentes de tupinólogos apontam para um outro significado oriundo da corruptela de Macaé, que entre estes nativos significava macaba doce, por extensão, coco doce, palmeira muito abundante na região. Cronologia de Macaé. Macaé, a memória da história, dos primórdios até 1960. Wilson Gavinho. Estudiosos de arqueologia estimam que por volta de 8.000 a.C., ainda no período glacial, no chamado Pleistoceno final, a região sudeste do Brasil começou a ser povoada, incluindo o território do atual município de Macaé. O recuo do mar nesse estágio formou uma extensa orla de terra seca a leste da barreira da Serra do Mar, e esta, por seus relevos sinuosos, pelas baixas temperaturas e escassez de vida animal, constituía-se em grande empecilho para que grupos humanos
se expandissem do interior para o litoral. Muitos defendem a tese de uma migração do sul para o norte, de bandos que empreenderam longas viagens estabelecendo-se na costa fluminense. O nível do mar estava abaixo do atual e as ilhas do arquipélago de Santana provavelmente pertenciam à costa litorânea, formando pequenos montes, preservando ossada humana com peculiaridades científicas, além de vestígios de interesse para a paleontologia e a malacologia, respectivamente o estudo de vegetais, animais fósseis e de molúsculos. Análises sistematizadas desses sítios permitiriam o esclarecimento da pré-história do homem macaense, trazendo luz à sua estrutura social e colocando Macaé dentre as comunidades que podem orgulhar-se de contribuir para a compreensão e engrandecimento da trajetória civilizatória da humanidade. Aqueles foram sucedidos pelos grupos indígenas da tradição Tupi-Guarani, que habitaram nosso território. Os Sacurus, na região serrana, viveram praticamente isolados, sendo os últimos a terem contato com brancos catequizadores, legando muitos costumes, principalmente na culinária. Os Tamoios, na margem direita do rio Macaé, foram os ameríndios que melhor assimilaram a cultura europeia, embora tenham confrontado os portugueses em sangrentas batalhas, sendo aliados dos franceses. Do lado esquerdo do rio, a planície, estavam os goitacás, descritos como bárbaros, porém com capacidade intelectual superior à da maioria dos silvícolas. Nunca se entenderam com os europeus, impedindo o sucesso da capitania de São Tomé. Já em 1557, na obra As Singularidades da França Antártica, também nomeada América, e demais terras e ilhas descobertas de nossos tempos, o frade francês André Thevet relatou o seu desembarque na barra do rio Maquet, sendo recebido por indígenas. Em 1578, outro francês, Jean de Lery, publicou o livro História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, também dita América, com referência ao nome Macaé e observações sobre a região. Desde então surgiram registros equivocados sobre o significado do nome, como Arara Verde, Rio Fundo e Rio Salgado. Porém, o erro mais comum é Rio dos Bagres, pela abundância do pescado. Quanto à origem do termo, não resta dúvidas tratar-se de vocábulo indígena, procedente da corruptela Macaé, que significa coco doce, produzido pela Palmácia macabaíba. Desde o achamento oficial do Brasil, a costa marítima macaense foi uma espécie de ancoradouro natural, onde aportavam naus pertencentes ao consórcio privado liderado pelo cristão novo Bartolomeu Marchione, agraciado pela coroa portuguesa com o direito de escravizar índios e extrair a grande riqueza da terra, o pau-brasil, cobiçado por indivíduos de diversas nacionalidades. Já no ano de 1614, o conde de Gondomar, embaixador em Londres, ciente de que piratas, patrocinados pela coroa britânica, contrabandeavam o ouro púrpuro produzido em terras macaenses, alertou el-rei Filipe II, que ordenou o estabelecimento de 200 índios aculturados em aldeamento às margens do rio Macaé, missão confiada a Amador de Souza, filho do célebre Araribóia,
surgindo então o primeiro núcleo oficial de povoamento. Nesse tempo, foi edificada a fortaleza de Santo Antônio do Monte Frio, onde hoje está o Forte Marechal Hermes. Pouco tempo depois, em 1627, um grupo de militares portugueses com serviços prestados à coroa, especialmente na expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, foi agraciado com imensa sesmaria que se estendia da Barra do Rio Paraíba do Sul até a do Macaé, devendo pagar foro aos donatários ausentes da capitania de São Tomé e dízimo à Ordem de Cristo. Conhecidos como os Sete Capitães, empreenderam importantes expedições, fundando povoados e conferindo topônimos. Em Macaé, não encontraram gente de maior consideração, apenas agradáveis mamelucos, residindo em choupanas cobertas de palhas, ocupados da pesca de bagres, liderados pelo administrador Domingos Leal, que fazia as vezes de governo. Outra cobiçada sesmaria, compreendendo todos os campos entre os rios Macaé e Leripe, o Rio das Ostras, foi concedida em 1630 aos padres da Companhia de Jesus. A fazenda de Macaé, importante entreposto pecuário, foi durante todo o período colonial um núcleo com influência determinante, mesmo após o confisco dos bens jesuíticos em 1759 pelo Marquês de Pombal. Colocadas à venda em asta pública, todas as terras que atualmente compõem o perímetro urbano macaense foram arrematadas em 1761 pelo mestre caldeireiro Gonçalo Marques de Oliveira, que empreendeu melhorias, tornando-se sócio do capitão Bento José Ferreira Rebelo. Em 1798, aconteceu a primeira divisão de terras, sendo rebatizadas como Fazenda Velha de Santana, propriedade da família Ferreira Rebelo, e Fazenda de Emboacica, dos Nunes Pereira. No ano de 1810, em 29 de agosto, foi criada uma nova comandância, da Barra do Furado até a Barra do São João, com terras retiradas de Campos e Cabo Frio, graças às artimanhas do sargento-mor João Luís Pereira Viana, grande proprietário de terras, ligado aos Ferreiras Rebelo, apadrinhado pelo poderoso capitão capelão-mor Dom José Caetano da Silva Coutinho, que aqui esteve em agosto de 1812. Finalmente, em 29 de julho de 1813, Sua Alteza Real, o Príncipe Regente, Dom João de Bragança, cria a Vila de São João de Macaé, conferindo-lhe autonomia político-administrativa. Cumpridas as exigências legais, acomodações públicas e pelourinho, no ano seguinte, em 22 de janeiro, foram empossadas as primeiras autoridades municipais, juízes, vereadores, etc. De fato, na primeira metade do XIX, grandes personalidades internacionais prestigiaram o território macaense. A primeira, em 1815, foi o príncipe alemão Maximiliano de Wied-Neuwied, líder de uma histórica expedição científica. Em 1817, veio o célebre naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire e, em 1832, ninguém menos que o cientista inglês Charles Darwin, o pai da teoria da evolução das espécies. Pouco depois, em 1837, o engenheiro português Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, a pedido da Câmara Municipal, demarcou ruas e praças, conferindo ângulos retos e ordenados ao perímetro urbano. Nesse tempo, a intelectualidade macaense estava bem representada por nomes como José Carneiro da Silva, depois Visconde de Araruama,
autor do primeiro livro sobre a história regional, publicando estudos socioeconômicos, sendo o grande propositor do Canal Campos Macaé. Articulou a aprovação da Lei Provincial de 1844, que autorizou a construção com projeto do engenheiro inglês John Henry Frazee. Tamanho progresso fez com que o ano de 1846, em 15 de abril, fosse registrada no livro da Legislação Provincial uma minúscula lei, de número 364, com apenas um artigo, que elevou a vila à categoria de cidade, com o mesmo título. Tal condição era almejada há tempos, sendo conquistada pelos esforços políticos de Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, futuro Visconde de Sepetiba, um dos homens públicos mais conceituados do Império, que a sancionou com a aprovação da Assembleia Legislativa da província do Rio de Janeiro. Agora, como promissora urbe, Macaé estava pronta para ser a primeira cidade do norte fluminense a receber o imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Sua Majestade, o Senhor Dom Pedro II, que aqui chegou em março de 1847, hospedado pelo comendador Francisco Domingues de Araújo. Representantes do município exerceram relevantes cargos eletivos na capital. Grandes casas de negócios foram fundadas nas ruas da Praia, Direita, do Colégio e da Boa Vista. Hoje, Presidente Sodré, Rui Barbosa, Télio Barreto e Roberto Silveira. Em maioria por imigrantes portugueses e franceses. O agronegócio, pecuário, cafeeiro e açucareiro teve grandes empreendedores. Os Araújos e os Silvas Porto, na cidade, os Carneiros da Silva, em Quissamã, os Pereiras Rabelo e os Gavinhos, em Carapebus, os Coelhos Antão e os Almeidas Torres, na região serrana, os Amados de Aguiar e os Figueiredos, em Macabu, os Souzas Meireles, no Barreto, os Carvalhos e Melo e os Ribeiros Basto, em Barra de São João, dentre outros. Prédios públicos e particulares exibiam apurados recursos arquitetônicos, a exemplo do Teatro Santa Isabel, Solar dos Araújos, Sobrado de Chico Diogo, Sobrado Ribeiro de Castro, Solar de Monte Elísio, obras de grandes mestres construtores como o português Filomeno Borges e o alemão Antônio Becker. O comércio negreiro movimentava vultosas somas, tendo em Macaé o maior mercado da região norte fluminense, liderado pelo ardiloso Bernardino José de Sá. Nem mesmo a lendária praga proferida por Manuel da Mota Coqueiro, último civil branco condenado à pena capital no Brasil, seguido de, no mínimo, 16 livres, 30 cativos e 5 militares, enforcado aqui em 6 de março de 1855, impediu um apogeu social, econômico e cultural. A imprensa chegou em 1861 com a fundação do Macaense, seguido do Monitor Macaense, o Telégrafo, o Século, o Lince e muitos outros. Nas artes, a Sociedade Filocênica Macaense criou o Teatro Santa Isabel em 1866, recebendo artistas renomados como a cantora lírica italiana Augusta Candiani. O telégrafo, implantado em 1869, estabeleceu pronta comunicação com a capital. Em 1º de maio de 1871, é inaugurada a Casa de Caridade, fruto da generosidade pós-mortem de Antônio Joaquim de Andrade, o Casculeiro, sendo sua mantenedora a Irmandade de São João Batista de Macaé, criada em 22 de maio de 1872, ano de surgimento do transporte público urbano, com a implantação dos bondes puxados a burro, marcando época.
As Sociedades Musicais Nova Aurora, de 1873, e Lira dos Conspiradores, 1882, baluartes culturais, resistiram aos percalços e permanecem até os dias atuais. A lavoura da cana-de-açúcar, o ouro branco ou ouro doce, teve seu auge com a fundação da Companhia Engenho Central de Quissamã, inaugurada em 1877, primeira do gênero instituída no Brasil, prestigiada pelo próprio imperador, que sentenciou: hoje, Macaé é a sala de visitas do Império Brasileiro. O Porto de Imbetiba, sexto em volume de exportação no país, recebia as Sociedades Musicais Nova Aurora, de 1873, e Lira dos Conspiradores, 1882, baluartes culturais, resistiram aos percalços e permanecem até os dias atuais. A lavoura da cana-de-açúcar, o ouro branco ou ouro doce, teve seu auge com a fundação da Companhia Engenho Central de Quissamã, inaugurada em 1877, primeira do gênero instituída no Brasil, prestigiada pelo próprio imperador, que sentenciou: hoje, Macaé é a sala de visitas do Império Brasileiro. O Porto de Imbetiba, sexto em volume de exportação no país, recebia riquezas produzidas na região através do Porto do Limão, no rio Macaé, do canal Macaé-Campos e da Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos, sucedida pela Companhia Estrada de Ferro Leopoldina, em 1889. A criação da alfândega, em 1896, encerrou de forma gloriosa os 800, marcados por tão opulentas efemérides. Nos primórdios do século XX, um macaense, Dr. Alfredo Augusto Guimarães Bacher, presidia o estado do Rio de Janeiro, criando, por decreto de 15 de fevereiro de 1910, a Prefeitura Municipal, sendo o primeiro prefeito o Dr. João Francisco Moreira Neto, responsável pelas comemorações do centenário, com implantação de obelisco no Parque Oliveira Botelho, hoje Praça Veríssimo de Melo. No ano seguinte, 1914, foi inaugurado o serviço de abastecimento de água, vinda do Manancial da Atalaia. No mês de maio de 1916, foi fundada a Associação do Comércio, Indústria e Lavoura de Macaé, depois convertida em Associação Comercial e Industrial de Macaé. Em 1917, surge o Fluminense Futebol Clube e a energia elétrica passa a ser distribuída com a instalação de um gerador na extinta Praça da Luz. Foram destaques nas artes o desenhista e caricaturista Álvaro Marins, o CEF, atuando nos principais órgãos da imprensa carioca, publicou obras importantes como o álbum O Brasil pela Imagem. O pintor Hindenburgo Oliver, premiado pela Sociedade Brasileira de Belas Artes e pelo Salão Nacional de Belas Artes, perpetuou vistas e personagens da terra macaense. O compositor e flautista Benedito Lacerda marcou época na música popular brasileira. E a cantora Ângela Maria, a Sapoti, começou cantando em igrejas locais, alcançando o estrelato nacional como rainha do rádio. Palavras de Ângela Maria em 2017. A família da minha mãe toda cantava nos cultos protestantes, isso em Conceição de Macabu e às vezes na cidade, em Macaé. O meu pai, mais tarde, foi pastor. Saímos de Macaé pobrinhos, mas éramos felizes. Quando voltei, em 1959, já era famosa, rica, rainha do rádio, paparicada pelo prefeito.
foi uma vitória. Aquele seria o século de importantes empreendimentos urbanos. A fábrica de gelo, fábrica de fósforos Veado, Ribeiro Xavier, Lessa, Taboada e Companhia, a construtora, Casa Xalobi, fábrica de bebidas Prince, depois Lince, fabricante de dois ícones macaenses, o licor Pesseguete e o refrigerante Moranguinho, hoje Moranguito. A concorrida praia de Imbetiba, com areias monazíticas, atraía turistas endinheirados, hóspedes do grande hotel balneário na Imbetiba, luxuosa propriedade do historiador Alberto Lamego. O Café Belas Artes foi ponto de encontro de intelectuais, artistas, políticos, jornalistas. A imprensa, por décadas, esteve bem representada pelos periódicos: O Autonomista, O Regenerador, A Razão, Gazeta de Macaé, O Rebate, dentre outros. Na década seguinte, as lentes mágicas do artista fotográfico Luiz Solon de Sá Vasconcelos registraram nova onda progressista. Em 1920, passou a funcionar no antigo prédio da Beneficência Portuguesa o tradicional Grupo Escolar Raul Veiga, hoje Matias Neto. E o macaense Afrânio Costa foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica. Em 1923, foi fundado pelo advogado Dr. Camilo Nogueira da Gama o Ginásio Macaense, primeiro concurso secundário e formação de professores. Graças à competência do prefeito, Coronel Cizenando Fernandes de Souza, surgiram ruas pavimentadas, redes de esgoto e novas estradas vicinais. No final de 1927, véspera do Natal, desembarcou em Macaé como presidente da República dos Estados Unidos do Brasil o excelentíssimo senhor Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, acompanhado de todos os ministros, honrando seu berço natalício, o qual nunca esqueceu. A vida social esteve ligada aos clubes recreativos, destacando-se o exclusivíssimo Tênis Clube de Macaé, de 1928, palco dos mais requintados acontecimentos, promovendo memoráveis competições esportivas, concursos, bailes carnavalescos e sociais. Em 1929, surge o Clube de Regatas Almirante Barroso, sucessor dos extintos Cristóvão Colombo e Macaense. Nesse mesmo ano, o potencial hidrográfico passa a ser aproveitado com a inauguração da usina de glicério. O serviço telefônico urbano começou, finalmente, em 1931, mas as chamadas interurbanas eram feitas há 2 anos. Naquele mesmo ano foram concluídas as obras do Cine Teatro Taboada, idealizado pelo capitalista Manuel Guilherme Taboada, projeto grandioso assinado pelo arquiteto construtor Joaquim da Silva Murteira, responsável por obras históricas: Casa das 7 Janelas, Câmara Prefeitura Municipal, Usina Aires, Asilo da Velhice Desamparada, Colégio Luiz Reide. O município de Macaé não ficou ileso à crise mundial provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Empresários, fazendeiros, comerciantes abriram falência e a população amargou um longo período de recessão econômica, agravada pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Por decreto municipal de abril de 1941, foi criada a Biblioteca Pública Municipal Dr. Télio Barreto, que permanece assim como o Rotary Clube de Macaé, de 1942. O renascimento da economia local começa em 28 de maio de 1943, com a inauguração da rodovia Amaral Peixoto,
hoje RJ 106, ligando Niterói a Campos, passando por Macaé. Visitada na ocasião pelo presidente da República, Getúlio Vargas, recebido com lauto almoço nas dependências do Clube dos Abaetés, depois Ipiranga Futebol Clube, onde funcionava a rádio emissora de Macaé. Em janeiro de 1950, entrou em funcionamento a usina hidrelétrica central de Macabu, com obras iniciadas nos anos 30. Em 1953, surge a primeira empresa têxtil, as Indústrias Bariloche S.A. O professor Antônio Alves Parada, o Tonito, dá os primeiros passos em seus estudos sobre o passado macaense, colecionando fontes, publicando colunas em jornais e lançando, em 1958, seu primeiro livro, Coisas e Gente da Velha Macaé. Áudio realizado através da leitura do site da Prefeitura Municipal de Macaé. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até mais!